E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Hoje, então, a gente vai falar sobre uma redação um pouquinho diferente, que é a redação da Polícia Rodoviária Federal. Muitos alunos estão entrando em contato aí perguntando como que funciona, então, a redação da Polícia Rodoviária Federal, que é realizada pelo CESP ou Sebrasp, como muita gente conhece, então, a banca do CESP, tá legal? Então, eu trouxe algumas coisas para vocês aqui no tablet, para vocês ir acompanhando aqui e a gente desvendar os mistérios da redação do CESP. Tá legal? Então acompanhe o vídeo aí até o final para esclarecer algumas dúvidas. Roda a vinheta. Então, gente, falando sobre a redação do CESP, vai ter uma prova agora que é da PRF, o edital tá aberto, e a prova vai ser lá no finalzinho de março desse ano de 2021, tá legal? Então eu trouxe algumas coisas aqui pra gente analisar juntos e ver aí o que a gente pode desvendar então dessa redação, tá? Muita gente fala sobre a redação do CESP, que ela é diferente, que ela tem uma avaliação muito mais criteriosa e realmente ela tem alguns critérios que não existem, que não há em outras redações, por exemplo, em outros concursos, tá? Mas ela é uma redação de um concurso normal e ela vai cobrar alguns critérios e eu trouxe para vocês acompanhar então aqui, tá beleza? Então vamos ao primeiro aqui, deixa eu passar aqui. Olha só, vocês estão acompanhando aqui do lado, então, prova da PRF, o edital. Então eu trouxe algumas coisas para a gente comentar sobre, tá? A primeira coisa, então, o item 10 lá do edital, ele vai dizer o seguinte, ó, que a prova discursiva, ela valerá 20 pontos, tá? Então, a avaliação do CESP ela é um pouco diferente. Esses 20 pontos, na verdade, eles vão sair, então, vão consistir, né, na produção de uma redação de um texto dissertativo de até 30 linhas a respeito de um tema relacionado à prova da PRF, que a gente vai falar logo em outro vídeo também, tá? Então, esse é o primeiro ponto. É um texto dissertativo, como na maioria esmagadora dos concursos públicos do Brasil, e ele vai ter até 30 linhas, tá legal? Além disso, olha só, ela vai avaliar o conteúdo, ou seja, o conhecimento do tema, que é como o aluno aborda determinado tema que a banca lança para ti no dia da prova. Então, por exemplo, ela vai lançar lá um tema que vai falar sobre os impactos da lei seca no Brasil, tá? Então é o teu conhecimento em relação a esse tema que ela vai avaliar no que ela chama de conteúdo ou conhecimento do tema, tá? E também, cara, ela vai avaliar aqui, que tá no edital, a expressão que ela chama, na verdade, de expressão da modalidade escrita e uso das normas de registro formal culto da língua portuguesa, ou seja, as regras gramaticais lá, que eles vão dividir em 3 tópicos, tá? Que logo vai aparecer aqui para vocês também. E o que tem aqui no finalzinho desse slide que vocês estão acompanhando? Que o texto dissertativo primando pela coerência e pela coesão, ou seja, eles vão avaliar o conteúdo, mas isso não quer dizer que tu vai só escrever respostas às perguntas. Por quê? Porque o tema da banca do CESP, geralmente quando é Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, ela vai elencar alguns temas. Primeiro tema, segundo tema e terceiro tema, como se fossem perguntas para vocês abordarem, ou melhor, não são perguntas, são itens para vocês abordarem e isso orienta a produção do texto de vocês, tá legal? Mas tem que ter uma coesão e uma coerência. Como que a gente vai estabelecer a coesão e a coerência? Utilizando os operadores argumentativos e os elementos coesivos, tá? Pronomes demonstrativos e outras coisas, beleza, gente? Vou passar aqui o slide para vocês, vocês estão acompanhando aqui. E olha só, como eles vão corrigir essa prova, tá? Primeira coisa que eles colocam aqui, que é num dos itens lá, 10.6.3.1 do edital. A prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações. Então o que eles estão dizendo, ó? Uma avaliação vai ser relacionada ao domínio da modalidade escrita e outra ao conteúdo. Então provavelmente eles vão separar os corretores. Um vai corrigir somente as questões gramaticais e o outro vai corrigir só como o aluno aborda o conhecimento que a prova pede para ele no tema de redação. Tá legal, gente? Outro ponto importante, olha o que eles dizem no edital. A avaliação do conteúdo será feita por pelo menos 2 examinadores. Então tu tá vendo 2 caras que vão ser os corretores da banca do CESP, corretores de redação, como em qualquer outro concurso, eles vão se focar no tema,
no espectro do conteúdo do tema. Então, alguma lei relacionada a, por exemplo, como eu usei o exemplo antes da lei seca, a relação do contrabando, a relação de como melhorar economicamente a logística dos transportes no Brasil e assim sucessivamente. São dois caras que vão se focar nisso, então eles vão ler muitas vezes o tema, eles vão ler leis relacionadas a isso, então o aluno ele tem que ter um bom aparato argumentativo para convencer quem vai corrigir a prova dele lá no dia relacionada ao conteúdo, tá legal? E aí o que eles dizem, tá? Depois que esses dois caras corrigirem o conteúdo, ela vai, na verdade, a nota vai ser obtida pela uma média aritmética de duas notas convergentes atribuídas por examinadores distintos. Então, na verdade, vai ser uma somatória e uma divisão, normal, como acontece na maioria dos concursos, tá? E aí, cara, o item 10.6.3.1.2 é bem importante, porque eles deixam claro uma coisa. Muitos alunos me perguntaram isso, professor, e se um dos caras der 10, por exemplo, na nota do conteúdo e o outro cara der 18? Não pode, tá? Porque eles estão deixando claro nesse item que tá aparecendo aqui para vocês, ó. Duas notas de conteúdo da prova discursiva serão consideradas convergentes se diferirem em até 5 pontos, ou seja, o primeiro corretor ele deu 18, o segundo corretor deu 12, isso falando do conteúdo, tá? Então ela vai ser encaminhada para uma outra avaliação, porque eles colocam ali no final, ó, caso as duas primeiras correções diverjam em mais de 5 pontos, outras correções serão realizadas até que duas notas convirjam, ou seja, até que os dois corretores entrem num consenso de uma diferença de menos de 5 pontos, ou seja, menor que 5 pontos, tá bom? Então eles vão passar lá para a CESP a tua prova da PRF, tá? Se tu foi classificado lá, se tu passou da média de corte. Um cara vai corrigir, ele deu 18, ele achou que a tua redação em conteúdo era 18. O outro cara achou que era 11, não tá valendo. Vai passar para uma terceira correção. Nessa terceira correção, o terceiro corretor ele deu 17. Como um tinha dado 18, então duas notas elas combinaram, elas ficaram próximas. Então a nota vai sair daí, a nota aritmética, tá legal, gente? Então dificilmente nesses concursos, assim como o Enem, essa banca aqui do CESP, Sebrasp também e outras, os corretores eles vão divergir por mais de 5 pontos, porque eles estão ensinados, eles fizeram um curso para corrigir essa redação, então geralmente eles combinam na nota, tá? Olha só, passei aqui para vocês o que está dizendo. Eu vou explicar como funciona a correção da prova de redação da PRF, tá legal? Da Polícia Rodoviária Federal. É o seguinte, ó. A apresentação, a estrutura textual e o desenvolvimento do tema totalizarão nota relativa ao domínio do conteúdo, que é o NC que eles chamam, ou seja, nota do conteúdo. Então o que eles estão dizendo, ó? Estrutura textual, a apresentação e o desenvolvimento do tema. O que eles querem dizer com a apresentação? É a apresentação visual do teu texto. Eles não querem, por exemplo, que o aluno faça 9 linhas num parágrafo do desenvolvimento e 5 no outro. Isso, na verdade, prejudica a visão global do teu texto, tá legal? Estrutura textual. O que é geralmente uma estrutura de uma prova de redação de 30 linhas? É uma estrutura de 4 parágrafos. Aqui na PRF a gente pode fazer com 5. Por quê? Porque eles vão geralmente colocar 3 itens, tá? Eles vão colocar o tema de redação e aí eles vão colocar primeiro item, segundo item e terceiro item. Cada item desses tem uma pontuação, ele vale uma pontuação, mas eles obrigatoriamente eles devem aparecer no teu texto relacionado ao tema, tá? Então na estrutura, o que eles estão dizendo? A estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Então anotem aí para vocês, de 4 a no máximo 5 parágrafos, tá? Se tu fizer 4 parágrafos, tu vai ter que fazer uma introdução, um parágrafo do desenvolvimento que vai aparecer o primeiro item e que tu pode fazer uma relação entre o primeiro e o segundo, ou tu pode fazer uma introdução relacionando o tema e os 3 itens, fazer um parágrafo primeiro do desenvolvimento em que tu vai abordar só um item, no segundo parágrafo do desenvolvimento tu aborda a relação dos 2 últimos itens com o tema e no terceiro tu conclui. Ou ainda, tu pode fazer uma introdução, tá? Que tu relaciona o tema aos 3 itens, tu pode desenvolver o primeiro item no parágrafo do desenvolvimento, desenvolver o segundo item no parágrafo do desenvolvimento 2 e desenvolver o terceiro item no último parágrafo, mas aí tu vai ter que dar um tom de conclusão para a tua redação. Por quê? Porque tu vai ter que desenvolver
esse último parágrafo relacionando o último item aos outros itens, concluindo o teu texto. Por isso que eu acho a melhor forma de tu fazer uma redação da PRF é 5 parágrafos, tá? Ou seja, tu vai fazer uma introdução, 3 desenvolvimentos, porque geralmente são 3 itens, então em cada desenvolvimento tu relaciona o item que a banca te der ao tema. E no último, quando sobrar aí umas 3, 4 linhas, tu fazer uma conclusão, relacionando esses 3 itens a um fechamento de texto. Tá legal, gente? É mais ou menos isso. Então, olha só, isso é a primeira avaliação, tá? Que é o NC, nota de conteúdo. Na letra B desse item aqui do edital, eles colocam o que eles consideram como domínio da modalidade escrita, que é o NE, ou seja, NC, que é relacionado ao conteúdo, e por que NC? Nota do conteúdo. E por que NE? Nota de erros, ou número de erros. Tá legal? Então, o que eles vão considerar aqui no NE para vocês, tá? Eu vou ler aqui o que está no edital, que está aparecendo aqui para vocês. Grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular. São 3 coisas. O que é a morfossintaxe? É uma junção, né, da morfologia com a sintaxe. Então é o uso de palavras no lugar correto da frase, é o uso da vírgula, é o uso da crase. O que é grafia? É a escrita da palavra. Grafia, né? Grafo, escrita. Então vai ser a escrita da palavra. E propriedade vocabular é o tipo de linguagem que tu usa, como tu te apropria dos vocábulos, por exemplo, usando sinônimos, trazendo palavras diferentes, não repetindo muitas palavras, tá? Então é mais ou menos isso que eles vão se basear, que é a gramática, tá? Então uma vai ser a nota do conteúdo, outra vai ser a gramática. Aí vocês estão vendo que tem uma conta aqui, é mais ou menos como eles formulam a nota da prova de redação da PRF. Por quê? Porque eles colocam assim, ó, NPD, que é nota da prova discursiva. Porque vai ser uma prova objetiva, que é de certo e errado, e uma prova discursiva, que é a redação. Então, olha o cálculo que eles fazem, ó. É o NC menos 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. TL é o total de linhas. Então, como é que eles vão fazer? Os 2 avaliadores vão dar uma nota lá para a tua prova relacionada ao conteúdo, tá? Depois eles vão contar por linhas. Como é que a gente analisa? Eles vão botar lá linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a 30, tá? E aí eles vão marcar quantos erros tu teve de morfossintaxe, de grafia e de propriedade vocabular na linha. Então tu pode analisar a linha. Por isso que é mais fácil a gente entrar com um recurso pedindo uma reavaliação da nota de redação quando a banca é o CESP, por exemplo, prova da PF e da PRF, tá legal? Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês aqui, se a minha matemática ainda tá perfeita, tá? Eu somei isso antes. Por exemplo, o Rodrigo fez a prova da PRF, tá? De redação. Aí na nota de conteúdo eu tirei 20, tá? Mas eu tive 3 erros. Tá aqui do lado para vocês, ó. Então o que eu vou fazer? 3 dividido por 30 linhas, que foi o número de linhas que eu escrevi. O que vai dar? Vai dar igual a 0,1. Então eu faço 4 vezes 0,1. É ou não é? Que tá ali 20 menos a soma do restante. Então, 4 vezes 0,1 vai dar 0,4, igual a 20 menos 0,4, 19,6. Então, a nota da prova discursiva, a minha nota, que tive 3 erros, tá, relacionados à modalidade escrita, e escrevi 30 linhas, vai ser 19,6, tá? Então, é o total da nota do conteúdo menos esse cálculo ali. 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Tá legal, gente? Então, essa nota aqui, por exemplo, que eu tô colocando para vocês é uma baita nota, né? De 20, eu tirei 19,6, porque eu tirei a nota máxima no conteúdo e eu tive só 3 erros relacionados à modalidade escrita. Tá legal, meus queridos? Então, esse é o cálculo, tá? Como aqui tá aparecendo para vocês, ó. Quem vai ser eliminado da prova, tá? Gabaritou lá a prova objetiva, por exemplo. Se o cara obtiver, aqui eles estão colocando, ó, a nota da prova discursiva 10 pontos, ele tá eliminado, tá? Então, o cara que tirar 10 ou abaixo de 10, ele tá eliminado da prova, tá? Então, ele não adianta gabaritar e tirar 10. Por que eu tô dizendo isso? Porque muita gente se foca muito e estuda muito a prova objetiva, que é a certa e errada, em relação ao CESP, esquece da redação.
Então ele não pode esquecer da redação, porque se ele tirar 10, uma nota menor que 10, ele está desclassificado, tá legal? O que vai gerar, na verdade, a fuga de tema? O que é a fuga de tema para o CESP? Ou seja, ele vai receber 0 se o cara fugir do tema. Por exemplo, o tema de redação da prova da Polícia Rodoviária Federal do ano de 2021 é o combate ao tráfego ilegal de animais, tá? Como a PRF pode resolver isso, tá? Beleza? E o cara vai escrever um monte de coisa, não vai abordar esse tema e não vai abordar também os itens que eles vão colocar lá para vocês, tá legal? O que o cara vai marcar para vocês? Fuga de tema, então tu zerou, tá? Logo aqui abaixo eu boto para vocês como mais ou menos são os níveis de avaliação da prova do CESP. Por quê? Porque tem muito aluno que, como é por item, o que eles fazem? Eles respondem o item. No primeiro parágrafo do desenvolvimento responde o item 1, no segundo responde o item 2 e no terceiro responde o item 3. Não é proibido fazer isso na banca do CESP, mas o que vai acontecer? O primeiro nível ali, o que é? 0. Fuga ao tema, ou seja, o cara escreveu algo totalmente diferente do que a prova pedia. Não escreveu nada a ver, tá? Ele fugiu do tema totalmente. O que é o nível 1? Ele respondeu. Ele falou sobre o tráfego ilegal de animais, e respondeu, beleza, ele vai ficar no nível 1. Por quê? Porque ele não argumentou sobre esse tema. Porque o que a prova do CESP ela pede geralmente? Para que tu te coloque, porque é um texto dissertativo, gente, argumentativo, então tu vai ter que te colocar. Como eu me coloco? Argumentando, defendendo um ponto de vista e apontando alternativas ou coisas que já foram feitas, tá legal? Qual é o nível 2? O cara respondeu e argumentou. Ou seja, tem um argumento, tem a defesa de um ponto de vista na prova, tá? E tem a resposta aos itens colocados na prova de redação. Mas o mais importante que vocês devem frisar aí para serem aprovados na prova da PRF é o item 3, gente, tá? Que é respondeu, argumentou e a gente vê uma estrutura no texto. Ou seja, ele abordou o tema, ele argumentou e defendeu um ponto de vista e ele tem uma estrutura na redação dele, ou seja, ele escreve um texto de forma coerente e coesa. E como é que a gente faz isso? Utilizando os operadores argumentativos. Por exemplo, o cara inicia lá a redação dele na introdução dizendo várias ações relacionadas à PRF no que lhe confere as normas vigentes administrativas e a Constituição foram realizadas em relação ao combate ao tráfego ilegal de animais, tá? O tráfico ilegal de animais, ponto. Aí ele relaciona os 3 itens. Aí ele começa o primeiro parágrafo do desenvolvimento apontando o item 1. Uma das ações, tá? O legal é tu ligar esse parágrafo. Por exemplo, começa o primeiro parágrafo com em primeiro lugar, vírgula, e aí tu aponta o primeiro item cobrado. Ou tu coloca, diante desse contexto, vírgula, e aí coloca, lá no segundo parágrafo tu coloca, outro sim, vírgula, ou além disso, ou em segundo lugar, e lá no final tu coloca, portanto, vírgula, para mostrar para a banca que tem uma coesão e tem uma coerência, tem operadores argumentativos que ligam um parágrafo no outro, tá? Ou seja, tem uma estrutura, é possível ver uma estrutura no teu texto. Tá legal, gente? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me perguntem aí nos comentários que eu esclareço algumas dúvidas para vocês. Mas é uma prova difícil, tem uma banca que cobra bastante, porém é uma prova que tem critérios de avaliação muito comuns em outras provas de redação também. Tá legal, gente? Grande abraço, espero que tenham gostado. Logo, logo eu vou postar mais algumas dicas relacionadas à prova de redação da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, que está com o edital aberto. Tá legal? Grande abraço, tamo junto!